Fala pessoal, meu nome é Vicente Ferreira Júnior, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador da Fazenda Nacional e esse projeto aqui é para que nós possamos aprender o direito administrativo, principalmente para fazer OAB, mas também para fazer concurso, e que vocês possam aprender na prática, possam aprender fazendo questões. Essa é uma forma muito boa, porque além de saber o que é que se cobra nas provas, vocês vão ter esse conhecimento do direito administrativo. Pessoal, nessa primeira aula, nesse primeiro tópico, nós vamos ter umas noções do que seria o direito administrativo e, principalmente, como ele é cobrado em prova. Na primeira questão, ele fala que os princípios constitucionais, eles quando são implícitos, ou seja, quando você lendo uma norma constitucional, você consegue retirar um princípio, eles são aqueles que estão expressos e distribuídos no texto constitucional, transparecendo a ideia de um sistema lógico e coerente. Indiretamente, refletem na interpretação do direito administrativo. Um desses princípios é o que impõe, olha aí, isso aí é muito importante. Veja que na questão, geralmente o enunciado ele não traz palavras soltas. As palavras são justamente para você saber o que é que ele quer que você responda. Um desses princípios é o que impõe à administração pública a usar das suas competências o dever de atuar de forma rigorosa em obediência à finalidade legal. Ou seja, quando ele fala em obediência à finalidade legal, ele fala que a administração pública deve buscar a execução do interesse público. Sobre o assunto exposto, assinala a alternativa que apresenta o nome deste princípio. Ou seja, no próprio enunciado, ele já dá a questão. Ele fala aí do princípio da finalidade, do princípio de atingir o interesse público. O princípio da especialidade seria, nós veremos nas próximas aulas, quando estudarmos a forma de distribuição da administração pública, nós veremos que a especialidade ela trata da descentralização e da desconcentração. Já a autotutela, pessoal, ele traz um poder-dever, um dever da administração pública de anular seus atos quando eles estejam eivados de ilegalidade. Já o princípio do controle, que advém da transparência, da publicidade, ele diz que a administração pública deve ter sistemas que ela possa se autocontrolar e sofrer o controle externo. Então, essa daí questão simples, a própria enunciado já dava o gabarito, letra A. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, para vocês lerem depois o princípio da finalidade, da especialidade, da autotutela e do controle, que eu dei essa explicaçãozinha para vocês. Questão fácil, tranquila. Próxima questão. Ele fala que o direito administrativo, no sentido amplo, pode ser tido como um conjunto de princípios e normas jurídicas que regem a atividade administrativa. Veja, pessoal, o direito administrativo ele é essencialmente legalista. O direito administrativo é justamente obedecer o que a lei diz, o que a lei traz. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo. Pode-se resumir o direito administrativo às atividades exercidas pelo Poder Executivo. Aí está bem falso, pessoal. Apesar de que nós ainda termos essa ideia de que o Poder Executivo seria aquele que estava mais ligado ao direito administrativo, mas o direito administrativo atinge o judiciário, atinge o legislativo e atinge também o executivo. Professor, eu trabalho com exemplo. Dê exemplo aí. Claro, se você pegar, por exemplo, um poder judiciário quando faz licitação, poder judiciário quando faz concurso público, poder legislativo, a mesma coisa. Quando faz uma licitação, quando faz um concurso público, ele está justamente atuando nesse ramo do direito administrativo. Não só o executivo atua, não só o executivo usa o regramento próprio do direito administrativo. Então, pessoal, quando vocês pensarem em direito administrativo, pensem nos três poderes: executivo, judiciário e legislativo. Ou seja, o item 1 está totalmente fácil. Do ponto de vista científico, o direito administrativo pode ser compreendido como um ramo específico. Veja, direito administrativo é um ramo autônomo, é um ramo que é específico. Não se confunde com o constitucional, apesar de beber da mesma fonte da Constituição. Não se confunde com o conceito de direito tributário, por exemplo, apesar de trazer aquela ideia de poder de polícia do artigo 78 do CTN. Mas aí, veja, o direito administrativo é um direito autônomo, ele está num ramo específico. E ele é organizado a partir de objetos e princípios próprios. Perfeito. O regime jurídico administrativo é justamente isso. Ele tem objetos e tem princípios próprios que não se confundem com os outros ramos do direito. Então, a alternativa correta é a letra C. Apenas a 2 está correta. E aí eu trago, pessoal, critério funcional da administração pública.
que ele diz que a função normativa é exercida pelos três poderes e também pelos aqueles particulares que contratem com a administração pública ou então prestem serviço público sob delegação, e o direito administrativo também como uma disciplina autônoma, com regras e princípios que lhes são próprios. Terceira questão, a questão do CESP deste ano, 2022. O Estado é formado pela junção de três elementos originários e indissociáveis. Veja, pessoal, quando eu falo de Estado, eu estou falando de um povo que se junta em um território para se submeter a um governo. Ou seja, eu estou falando aí da letra D. Não necessariamente ele terá uma Constituição, é bom que se tenha, mas essa Constituição, por exemplo, pode ser escrita, pode ser oral. E aí eu também não falo de autonomia. Aí se for um Estado nacional, estou falando do independência no âmbito internacional. Então, pessoal, os três elementos seriam o território, o povo e o governo. É um povo que ocupa o território e está submetido às regras de um governo. Aqui nós temos aí os sentidos. E a administração pública, nós temos um sentido subjetivo, que aqui quando eu falo subjetivo, eu quero que vocês liguem ao sujeito, aquele sujeito que pratica o ato em nome do Estado. E também eu quero que vocês tragam essa ideia de administração pública objetiva, que é a própria atividade do Estado sendo praticada. Então, sentido objetivo de administração pública é a atividade, sentido subjetivo é o sujeito, a cúpula diretiva do Estado. Próxima questão. O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que rege a atuação da administração pública. Assinala a opção que indica apenas as fontes do direito administrativo. Veja, pessoal, a gente vai ver as fontes do direito administrativo. Eu tenho a fonte primordial, que é a lei. A lei aí é a grande fonte administrativa. Nós temos a jurisprudência, principalmente súmulas vinculantes, entendimentos repetitivos. Temos costumes, doutrina. Então, vamos ver aqui nas questões. A letra A, ela fala: a lei, jurisprudência, normas e regras. Normas e regras aí não seriam. Costume, jurisprudência, regras e normas também não seria. Letra C, jurisprudência, costume, lei e doutrina. Aí sim. Letra D, normas e regras de novo. Não seria. Letra E, lei, normas. Ou seja, se você soubesse que não entrava normas, não entrava regra, você acertaria a questão por anulando as outras, saindo dos absurdos. Então, pessoal, letra certa, letra C, jurisprudência, costume, lei e doutrina. Aqui nós temos, pessoal, quando eu falo em fonte do direito administrativo, eu temos fontes diretas ou fontes primárias, que é a lei aí é a base de tudo. Tratados internacionais que são internalizados, se eles forem internalizados em forma de lei, eles terão essa hierarquia legal de lei ordinária, mas eles também podem ser internalizados, por exemplo, tratados internacionais que tratam de direitos humanos, como emenda à Constituição, e aí eles terão um caráter constitucional. E também temos aí como fonte primária, fonte direta, a súmula vinculante, que ela produz direito. Veja como exemplo a súmula vinculante 13, que fala da questão do nepotismo. Ela mesma criou uma regra com base nos princípios administrativos para conseguir vincular essa atuação do Estado. Também temos as fontes indiretas ou secundárias, aí eu falo de jurisprudência, falo da doutrina, o entendimento que está circulando entre quem estuda o direito administrativo, falo dos costumes, o que é que se faz no âmbito do direito administrativo. Veja que esse costume ele não pode ser contra a lei, ele não pode ser um costume contra a lei, e também os princípios gerais do direito, que aí eu uso como uma fonte para poder tratar justamente o direito administrativo como um ramo da ciência jurídica. Então, agora, questão número 5, questão do procurador do município. Ele traz um parágrafozinho do livro de Maria Silvia de Pietro, uma grande administrativista brasileira. Ela diz que, no direito francês, a principal fonte do direito administrativo, desde que o direito administrativo se tornou autônomo, foi a jurisprudência emanada dos órgãos do contencioso administrativo, em especial seu órgão de cúpula. Ou seja, ele disse que na França, pessoal, nós temos um modelo de contencioso administrativo, que esse contencioso administrativo é que julga as matérias do direito administrativo. É um órgão que ele é responsável por fazer esse julgamento de tudo que toque ao Estado. Já o direito administrativo brasileiro, ele tem como fonte principal a lei. Essa daí está perfeita.
tanto quando ele trata do sistema francês, como quando ele trata do sistema que nós adotamos aqui no Brasil, que é o sistema inglês, o sistema da jurisdição única. Então, esse trecho aí está perfeito, totalmente correto. Letra A é o gabarito. Veja que aqui eu trato das fontes e também trato dos sistemas, como eu vou controlar essa atuação administrativa. Veja, eu tenho o sistema francês, que ele trata aí de duas jurisdições, uma jurisdição no âmbito administrativo e outra no âmbito da justiça comum, e eu tenho o sistema inglês, que ele trata da jurisdição única. No sistema inglês, pessoal, apesar de eu ter um rito, um processo administrativo, como eu tenho no Brasil, toda atuação naquele processo administrativo pode ser levada para a justiça comum, para uma vara da fazenda pública, por exemplo. Ao contrário, no direito francês, eu tenho uma dualidade de jurisdição, ou seja, se a matéria foi decidida no contencioso administrativo, eu não tenho como levá-la para a justiça comum. Por causa disso, se diz que o Brasil adotou o sistema inglês ou o sistema de jurisdição única. Sexta questão, é questão de certo ou errado. Ela traz que é para você julgar sobre o Estado regulador, o conselho de gestão, a transparência e a gestão por competência. Ele fala que o processo de desestatização faz com que o Estado perca a força na sua função de Estado regulador. Pessoal, isso aí está errado. É justamente o contrário. Quando o Estado passa a se desestatizar, ou seja, o Estado passa a possibilitar que o parceiro privado comece a atuar na prestação de um serviço que antes ou era monopólio estatal ou era prestado majoritariamente pelo Estado, vide aí as telecomunicações, por exemplo. Quando nós temos essa questão de desestatização, de passar para a iniciativa privada, a possibilidade de atuar nesse ramo, nós temos o Estado exercendo sua função de regulação. Veja aí as agências reguladoras, a ANS, por exemplo, que regula a questão dos planos de saúde. Veja que aí é justamente o oposto, é o Estado exercendo sua função de regulamentar uma atividade privada. Então, essa daí está falsa, pessoal, está errada a questão. Próxima questão. A respeito da administração pública, ela pediu para que nós julgássemos a seguinte assertiva. A teoria objetiva vê no órgão apenas um conjunto de atribuições, inconfundível com o agente. Perfeito, pessoal. Como eu disse para vocês lá em cima, a teoria objetiva fala que a administração pública traz justamente essa questão da atividade. A administração pública seria a atividade prestada pelo administrador público. Enquanto o sentido subjetivo da administração pública seria justamente o sujeito, a cúpula diretiva, quem está comandando o Estado. Então, essa questão aí está verdadeira e tem correto. Próxima questão. Ele fala que acerca do Estado, do governo e da administração pública, ele pede para que nós julguemos a seguinte assertiva. No Estado de Direito, prevalecem as normas gerais e abstratas, e não a vontade de um governante. Nele, as normas são válidas tanto para a sociedade quanto para a administração pública. Veja, pessoal, se nós fizermos uma digressão externa, nós temos aí a questão da Carta Magna Inglesa de 1215, é justamente isso. Foi justamente o parlamento, os burgueses da época, tentando que o poder monárquico, que antes era um poder sem limites, um poder sem amarras, que ele mesmo começa a respeitar as leis que devem ser aprovadas. Ou seja, o que é que ele quer dizer aí? Que as normas, no Estado de Direito, as normas servem tanto para o particular como para o agente privado. Então veja que os atos administrativos, eles devem ser de acordo com o ordenamento jurídico. No Estado de Direito, eu tenho respeito à legalidade, tanto pelos atos administrativos como pelos atos privados. E nós temos aí o Estado de Direito três características fundamentais. Três poderes, que devem ser harmônicos entre si e se contrabalancearem, executivo, legislativo e judiciário. Eu tenho respeito à legalidade, no âmbito administrativo a legalidade estrita, o administrador só pode fazer aquilo que a lei lhe mandar fazer, e a universalidade de jurisdição. Aqui no Brasil, ela vem com a ideia de que todos podem acessar o controle do poder judiciário quando sentirem ameaça ou lesão a direito. A nona questão, ela traz um trechozinho para a gente analisar do que se trata. Ele disse que a função que o Estado exerce no interior de uma estrutura e em regime hierárquico,
e que no sistema constitucional brasileiro caracteriza pelo fato de serem desempenhados por comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, submissos todos ao controle da legalidade pelo Poder Judiciário. Aqui, pessoal, ele trata justamente da questão da jurisdição única. Olha, a atuação é no âmbito administrativo, traduzindo o que ele está dizendo. A atuação é no âmbito administrativo, mas essa atuação deve representar o que o ordenamento jurídico está dizendo. Se estiver em desacordo, se estiver contra a legalidade, cabe esse controle pelo Poder Judiciário. Então, pessoal, a função que ele está se referindo aí é a função administrativa. É justamente a função que a administração pública exerce na gestão da coisa pública. Então, nós temos aí o que seria a função jurisdicional. A jurisdicional, como a questão não quer dizer, seria esse terceiro imparcial que seria responsável por encerrar conflitos. Ou simplesmente falar por último o que seria o direito naquela situação específica. Já a função administrativa, pessoal, que ele trata na questão, é justamente esse dever do administrador público, de seguir conforme a legalidade e sempre ter a finalidade de atingir o interesse público. E aqui eu trato do interesse público, o interesse público primário, o interesse público da coletividade. Já a função legislativa, pessoal, ela está vocacionada a criar normas jurídicas, a criar, alterar. Ela tá bem familiarizada com a criação, o manejo do que seria esse ordenamento jurídico das leis que tanto o poder público como o ente privado deve obedecer. A função burocrática, pessoal, apesar de nós termos esse conceito de burocracia como algo que emperra o desenvolvimento, como algo que atrapalha o cidadão, mas a burocracia vem justamente como uma forma de nós criarmos um procedimento tanto para garantir publicidade, como para garantir um futuro controle e garantir também, pessoal, uma contratação impessoal. Por exemplo, uma licitação é um procedimento burocrático que serve para escolher o melhor contratante com a administração pública. Um concurso público é um procedimento burocrático que serve para selecionar as melhores pessoas para o exercício do cargo público. Então, pessoal, essa função burocrática ela está ligada tanto à eficiência como à publicidade e ao controle. Por fim, a última questão de hoje, que nós tratamos aí dessas noções de direito administrativo, uma questão de procurador da Paraíba, 2021. Ela fala que, acerca da teoria geral do direito administrativo, é para a gente julgar alguns itens. Ele diz que o direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado contencioso administrativo. Falso, pessoal. Se um agente público lesar uma decisão administrativa, o particular pode simplesmente se insurgir e dizer, olha, eu vou atrás da ilegalidade desse ato no Poder Judiciário. Se nós estivéssemos no sistema francês, por exemplo, ao cidadão somente caberia recorrer na via administrativa, não poderia acessar a via do judiciário da justiça comum. Aqui no Brasil, jurisdição única, sistema inglês, esse item 1 está totalmente falso. O item 2, ele fala que a administração pública, em sentido subjetivo, consiste no conjunto de atividades. Veja, conjunto de atividades foi o que eu foquei com vocês, que é justamente o sentido objetivo. Sentido subjetivo liguem sempre ao sujeito, a quem exerce aquele ato. Então, pessoal, ele tenta enrolar aí os conceitos subjetivo e objetivo. Ele define o sentido objetivo da administração pública e chama de subjetivo. Então, o item 2 também está incorreto. Item 3, ele fala que atos administrativos normativos constituem fonte de direito administrativo. Perfeito, pessoal. Quando a gente estiver dando o ato administrativo, a gente vai ver os pormenores desse ato administrativo normativo, mas só para matar a curiosidade de vocês, o ato administrativo normativo é aquele que vai atingir indistintamente um conjunto sem fim de pessoas. São normas gerais e abstratas. Seria o caso, por exemplo, de uma limitação administrativa do direito de construir na beira-mar das cidades. Seria essa questão de um ato que não é direcionado a um cidadão específico, é direcionado a toda a coletividade, a todos nós que somos cidadãos. Então, pessoal, esse modelo do Brasil, sistema de jurisdição única, sistema inglês, por causa disso está falso aquele item 1. Em segundo lugar, o item 2, ele confunde a ideia subjetivo e objetivo. Subjetivo, a cúpula diretiva, o sujeito.
objetivo a atividade diretiva, a própria atividade do Estado na prestação do serviço público, na prestação dos atos públicos. Atos administrativos normativos seriam esses atos gerais e abstratos que abrangem uma quantidade indeterminada de pessoas, uma limitação administrativa do direito de construir, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a aula inaugural das noções do direito administrativo e faz parte desse nosso projeto de estudar tanto para a OAB como para concurso, a partir da resolução de questões e vendo o que realmente se cobra nas provas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Quem gostar, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho e tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Obrigado, até mais.